Oi, gente. Eu sou Paulo Mata, sou apresentador do podcast Tanta Gente Legal e recebo vocês para uma conversa que promete ser muito esclarecedora sobre um assunto importante para nós todos: planejamento financeiro. Para falar sobre isso e outros assuntos, eu recebo com o maior prazer a Cláudia Pierre. Cláudia, obrigado por aceitar nosso convite. Muito bem-vinda ao podcast Tanta Gente Legal. Eu que agradeço para a gente bater esse papo bem gostoso e contar um pouco de história e é onde o planejamento financeiro se encaixa de fato, né? Eu começo te perguntando se qualquer pessoa pode fazer planejamento financeiro. Qualquer pessoa. Eu digo sempre o seguinte, que planejamento financeiro é para mim, é para você, é para qualquer pessoa. Porque isso dá um norte. Eu costumo falar muito que planejamento não foi feito para dar certo. Ele foi feito para dar um direcionamento. Porque a vida muda, a vida passa e os momentos também na nossa vida vão seguindo, né? É tudo muito dinâmico, né? As Muito. coisas, às vezes, na nossa vida, as coisas surgem de onde menos esperamos, né? Quer dizer, sejam coisas boas, coisas não tão boas, e a gente tem que lidar com isso. E aí, tendo um fio condutor, né? Eu acho que é por aí que você está dizendo. Sim. Quer dizer, sabendo de onde você veio, para onde você quer ir e planejando os teus passos. E que eu gosto muito de trazer uma analogia que diz o seguinte: quando a gente tinha 18 anos de idade, a gente não se imaginava, talvez, com filhos, não é? Já com 25, 30, 35, a vida já dá um estalo e a gente já tem filhos, e aí o olhar já começa a mudar para a questão dos filhos. Nessa fase também a gente tende a começar a adquirir patrimônio, e a gente começa a se preocupar com investimentos, com guardar dinheiro, mas a gente tem aquela fase que a gente fala do quê? Padrão de vida, a gente está chegando na melhor idade, e o que eu busco trazer nessa analogia voltada para o planejamento financeiro? Tudo muda, só que em intensidades diferentes. A fase dos 18, dos 25, 30, 45, ela requer sempre um olhar do planejamento financeiro. Só que só quando a gente começa isso mais cedo, a gente se permite a ter um planejamento de mais longo prazo, com mais foco. É isso, é do início, meio e fim, né? A gente encontra isso, essa possibilidade no planejamento. Legal, legal. E eu te pergunto o seguinte: qual é o desafio, como é o desafio de trabalhar com planejamento financeiro num país em que, bom, agora eu vou baixar um pouco o astral, a educação já tem tanto problema que não cabe, eu acho que entre as N atribuições, a chamada educação financeira, que em países outros é tão comum desde sempre, né? O nosso jovem não aprende nada sobre educação financeira no colégio, talvez nem na faculdade ele aprenda direito. Então, conta um pouco sobre o desafio de catequizar pessoas que passaram, que já deveriam chegar para você, digamos, com alguns rituais cumpridos, mas que chegam zeradas, às vezes, na dificuldade. É um desafio enorme, diga-se de passagem, porque hoje, quando a gente fala de educação financeira, ele passou a ser uma obrigação. Mas, ainda assim, tramita no Congresso uma medida para que se torne uma matéria de fato, porque hoje ela ainda é, vamos dizer assim, subjetiva, né? Passando por geografia, matemática, onde pode se encaixar o olhar, né, sobre finanças nesse aspecto. E quando eu converso hoje com um cliente, com pessoas que me abordam e conversam sobre esse assunto, existe quase que uma caixa blindada, ou a pessoa quer falar do investimento, ou algo motivou essa pessoa a procurar por algum fato ocorrido que mexeu com a estabilidade daquela pessoa, né? Se a gente olhar para a pandemia mudou essa fotografia. As pessoas começaram a falar muito sobre planejamento financeiro, que é importante guardar dinheiro, que é importante guardar na caixinha da reserva de emergência, e assim sucessivamente. Mas, ainda assim, acho que o desafio maior é que a pessoa possa se conscientizar de uma tal maneira que o importante é ter uma proteção financeira, né? Porque se você trabalha hoje e perde o seu emprego, ou se você fica doente e fica incapacitado de trabalhar, como é que você gera renda e mantém o teu padrão de vida? As pessoas não se preocupam com isso. Na sua longevidade, como é que vai ser na sua aposentadoria, por exemplo? As pessoas acham que dá tempo para tudo.
ou ainda acreditam no nosso INSS. Então, é muito difícil trabalhar com a pessoa para poder mostrar que viver muito, viver pouco e ficar incapacitado são riscos presentes na nossa vida. E que a gente precisa olhar para todos esses momentos para que a gente possa ter, de fato, uma tranquilidade, né? Eu acho que no Brasil a gente trabalha de certas maneiras institucionalizadas, né? Então, você vai ao médico quando tem um problema, não para prevenir que ele surja. Então, o médico não trata da saúde, ele trata da doença. Você, como planejadora financeira, tem muita dificuldade de pegar a turma no início, quando seria justamente uma fase mais, digamos, propícia para trabalhar, a massa cinzenta está mais predisposta a aprender. Aí você tem um problema, bom, agora o que eu faço para remediar aquilo que eu não preveni antes, né? Sim. Eu acho que esse deve ser um desafio muito grande, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual a idade, se existe alguma, que você recomenda para que a pessoa comece a pensar em planejamento financeiro? Uma criança, um jovem, já deve ter isso minimamente em mente, ou você acha que é cedo demais, ou uma criança já pode fazer a poupança dela e quanto mais frequentemente ela fizer, tão melhor ela vai fazer na frente? Como é que isso funciona? São dois pontos, né? Porque quando a gente fala da criança, a criança ainda vem com uma cultura dos pais. Então, quando os pais têm a possibilidade de implementar essa cultura dentro de casa, do tipo, por exemplo, não se gasta tudo que se tem, ou então aquela história da mesada, é saber aplicar uma mesada com técnicas para que se possa promover a conscientização da importância da relação do dinheiro com o consumo, por exemplo, aí já começa desde cedo a ter essa identificação da relação com o dinheiro. Mas isso acaba partindo muito dos pais. E a gente ainda tem uma geração que não teve essa educação, né? Que não teve essa base para poder transmitir aos seus. Isso é a geração dos 35, 40 anos. Já quando a gente pensa, aquele jovem que já está na faculdade, que já precisa se ligar nisso, eu acho que botou o pé na faculdade, começou a ganhar o seu dinheiro, é hora de começar a pensar, de fato, em guardar algo para depois começar a pensar no que vai fazer com o restante, né? Seja se divertir. E não é aquele consumo de, cortar cafezinho, cortar isso. Não é isso. É distribuir e aí, de novo, passar pelas caixinhas onde a gente vai pensando no hoje, no amanhã e no futuro, né? E cabe planejamento mesmo para uma geração que se orgulha de dizer que não quer ter, quer ser, então não está preocupada em acumular, não está preocupada em bens materiais, pelo menos na teoria, ou ao menos o discurso é bacana. Cabe para essa gente também, para esse pessoal que está vindo aí, a turma de 20 e tantos e tudo mais, que propala muito esse discurso do não, eu moro num lugar menor, não me faz diferença, a turma que está tentando o minimalismo. Para eles também cabe? Cabe, 100%. A gente não sabe o dia de amanhã. A vida é um poço de... Vou te explicar assim. Me remete à minha própria história, né? É o que eu ia te perguntar. Eu sei que... Surpresas, né? Eu quero te pedir... na verdade, eu quero ver se você topa compartilhar um pouco da tua história, a história que eu conheci. Sim. Porque eu acho que é importante a turma saber que Cláudio tem lugar de fala para falar sobre planejamento. Né? Sobre a falta que ele fez e sobre a importância de quando ela conseguiu fazer. Conta um pouquinho para a gente. Isso hoje para mim é mais tranquilo de falar e de compartilhar sobre isso, porque eu vivi os extremos desse contexto e da base do planejamento financeiro. Com 19 anos, né, hoje eu tenho 53, e eu já trabalho no mercado há mais de 25 anos, eu vivi uma experiência onde eu tive um relacionamento e eu fui morar com essa pessoa e a gente estava ali naquela fase de comprar colchão, móvel, monta uma casa cheia de dívidas e com 6 meses que a gente estava vivendo juntos, ele faleceu. E as dívidas iniciando Nossa, já assumidas, muita coisa assumida. Eu tinha ali meus 18, 19 anos de idade, você tinha que pagar. Eu simplesmente não sabia por onde começava, por onde terminava. Era
mais ou menos, a minha escolha foi: vende um sofá para ficar com a televisão, vende o freezer para ficar com a geladeira. Não tinha de onde tirar dinheiro. No final, a gente tinha um carro financiado, quer dizer, estava no nome dele, né? E a financeira foi lá e levou o carro porque não tinha como... Além de não ter, eu não tinha muitas instruções. E foi aquilo que você falou. Na faculdade, eu estudei economia e a gente aprende finanças, né? Mercado, macro, microeconomia, não se aprende planejamento. E foi uma fase muito complicada, porque estava no meio dos meus estudos. Perfeito. A vida seguiu, foi um tombo violento até a gente entender. Pois bem, mais à frente, né, eu tive um problema, aí eu já tinha meu negócio, já estava casada, sou casada há 33 anos, tenho uma família linda. Acabei tendo um negócio próprio, tive um problema de novo de saúde, aí eu tive um problema de saúde e quis contratar um seguro de vida, porque eu descobri que eu tinha um risco na minha gestação, e aí bateu o desespero de querer saber, caramba, se eu morro, né? Como fica meu filho, a minha filha pode viver ou não, enfim, foi um tumulto. E ali eu recebi uma oferta de trabalho, né? Foi muito engraçado, porque eu estava grávida, e aí eu falei, não, quando a sua gravidez vai dar certo, não se preocupa, você vem trabalhar com a gente. Pulando essa parte, acabou que eu aceitei essa proposta numa entrevista, porque eu entendi que naquela oportunidade de trabalho, e aí foi onde começou a cair a ficha do planejamento financeiro, eu ia falar sobre investimentos, sobre planejamento, sobre seguros, sobre coisas e produtos e serviços que poderiam garantir àquelas pessoas, mesmo que elas não soubessem da minha história, que elas não passassem pelo que eu passei. E foi fato, eu vi vários casos e várias histórias positivas e outras não tão positivas. E com 11 anos de empresa, fui promovida, fui transferida para Vitória, montei uma regional, eu resolvi abrir a minha empresa. E há 14 anos nós temos hoje um negócio focado em planejamento financeiro, gestão de risco, longevidade, tudo isso. Focado em falar sobre pessoas antes de qualquer outra coisa. E olha a ironia do destino, né? A gente teve ali, além de poder ajudar vários clientes, e principalmente na pandemia, em 2023, o que eu tratava de um problema de joelho, porque eu gosto de esporte radical, bike, parapente, essas coisas, e buscava ali uma solução para um problema de joelho, eu descobri um câncer no rim. E olha, eu lembro como se fosse hoje, e por que eu também compartilho isso? Porque eu quero dizer e trazer uma mensagem para as pessoas que ter um planejamento financeiro é literalmente ter uma proteção financeira. Porque essa altura do campeonato, eu tinha para mim tudo aquilo que eu falava e falo para as pessoas que é importante ter. Eu simplesmente congelei, porque na hora que a médica falou, olha, entendi o seu problema no joelho, eu entendi o seu problema reumatológico, mas primeiro você precisa procurar um oncologista porque você tem um tumor no rim. Eu falei, eu vim aqui procurar tratar do joelho? Como assim? Isso foi em 2023. O mundo deu uma parada, a cabeça dá uma girada, só que aí, nesse momento, a minha empresa já estava estabelecida, tudo ok, mas sim, eu tinha um planejamento financeiro de tal forma que onde eu tinha um seguro de incapacidade temporária, que eu já tinha utilizado por conta do acidente da bike, eu fiquei 8 meses já recebendo uma renda. Depois, por conta da própria cirurgia para retirada do câncer e um diagnóstico de doenças graves, que também era uma cobertura importante, Paulo, que eu simplesmente, com aquele dinheiro que eu recebi, que foi um planejamento feito de acordo com o meu padrão de vida, com as minhas expectativas, eu não pensei 2 vezes. Primeiro que eu não precisei mexer nas minhas reservas financeiras. Eu sou filha única, cuido da minha mãe depende de mim. Era o que passava na minha cabeça. Se eu vier a morrer, tudo bem, tá todo mundo rico, bem de vida, é aquela brincadeira que o povo fala, né? Mas eu me preocupava com depois, né? Se eu ia passar por uma químio, todas aquelas questões. E o diagnóstico de doenças graves, que é a cobertura que eu também tinha, de novo, por conta de um planejamento financeiro, eu paguei os melhores médicos, eu paguei
uma cirurgia por robótica, que o plano de saúde não cobre. Eu fiz tudo com alto padrão. Eu só usei o hospital, porque, né, vai que, né? Claro. Não, né, vai que dá um BO. Nossa. Usei o hospital. Mas o restante foi oriundo desse seguro. E é o seguro de vida que eu falo que muitos têm preconceito no planejamento, e é um desafio falar com as pessoas sobre isso, porque as pessoas, estou jogando dinheiro fora. Isso não precisa. Eu paguei tudo e estou aqui, linda, estou bem, graças a Deus. Essa é a boa notícia. Estou bem, estou naquela fase, né, dos 5 anos de monitoramento, que graças a Deus que estou nele. Mas se não fosse o planejamento, e aí eu posso compartilhar com vocês o antes e o depois, que fez a diferença para mim e já fez a diferença para muitos dos meus clientes. Com certeza, a simples, entre aspas, tranquilidade de saber que você não precisava se preocupar também com isso. Sim. Você poderia focar na tua saúde e não ter de ficar equilibrando pratos, já por si só já é... Isso é uma paz de espírito. Sim. Recentemente eu tive um caso de uma amiga e uma cliente também, que ela descobriu de mama e ela usou o dinheiro do planejamento dela nessa cobertura para fazer o congelamento de óvulos. Então, assim, como não? E aí você quer ver a ironia da coisa? Vou compartilhar com vocês. As pessoas têm seguro de carro, né? Ninguém sai de uma concessionária sem o seguro do carro. Ainda mais no Rio. O Rio é tiro, porrada e bomba, no né? Rio Desculpa não dá. aqui. Não dá. Pois bem, você paga, tem lá o seu carro, você paga uma pólice de seguro para o seu carro, que às vezes é um carro que custa 500, 300, 200 mil reais. Mas a gente sai todo dia de casa, e eu não estou falando de seguro de morte não, tá? Claro. Dentro de um planejamento para proteção da sua própria renda. Sim. A gente sai todo dia de casa e não sabe se volta. Não sabe se quebrou a perna. Homem gosta muito disso, não gosta? De jogar futebol e dali, às vezes, quebra uma perna, 3 meses sem botar o pé no chão. E aí? E aí? Então, voltando aqui à conexão do planejamento financeiro, é óbvio que a gente trata ali dentro do planejamento, o planejamento orçamentário, são 6 pilares que a gente utiliza, né? O planejamento orçamentário para traçar as metas, o planejamento sobre a gestão de risco, que envolve seguros, que envolve a proteção familiar, que envolve tudo que pode vir a prejudicar o seu planejamento. Né? Porque você acumula, e não tem uma boa gestão, pode tudo aquilo que você acumulou ir embora. A gente trabalha a gestão e o planejamento para a aposentadoria, são 6 pilares, né? Para a própria aposentadoria. A gente trabalha o planejamento tributário, porque também é pensar na otimização, é também pensar de como melhor poder pagar, né, os impostos e se fazer valer dentro das leis aquilo que nos beneficia. Em um país em que a carga tributária é violentíssima, né? E recentemente a gente teve uma história, né? E não dá nenhuma perspectiva, não há perspectiva de que ela vá baixar. Né? Pelo menos... Taxa de juros, por enquanto, a gente fica nos 15% aí. A gente trata do planejamento dos investimentos, aí os investimentos, né? Que normalmente as pessoas procuram investimento, mas ela não olha para o macro. A gente trabalha também aquilo que a gente também vai precisar lá na frente, o planejamento sucessório. Então, é dentro de um olhar que a gente busca respeitar e deve se respeitar o perfil de cada pessoa. Aí eu queria chegar com você. O teu trabalho tem muito de escuta ativa, tem muito de psicoterapia, se a gente puder dizer. Você precisa fazer uma anamnese completa do teu cliente, entender o que ele tem, o que ele não tem, do que ele gostaria, o que ele sonha, para onde ele quer ir, como ele quer estar dali a não sei quanto tempo. É isso. E por uma escala de prioridades também, porque no meu papel não exerço ali nenhum tipo de julgamento. E busco trazer para ele aquilo que ele não sabe.
às vezes ele está super focado. Quando eu recebo uma recomendação, eu só trabalho por recomendação, né? Isso ainda acontece comigo. E aí eu falo, olha, você foi indicada pela pessoa X, assim, assim, assado, falou super bem do teu trabalho, e eu queria marcar uma hora com você para fechar uma consultoria. Eu falei, ok, mas me conta, o que ele falou para você, o que ela falou para você? Desconsidera 50%. Né? E ela compartilha, eu falei, perfeito, a gente vai falar sobre isso também, mas eu gostaria de te trazer outras pautas para que você possa considerar se faz sentido para você. E eu escuto muito, mas muitas pessoas falarem, nossa, Clau, eu não tinha pensado nisso. Não é uma luva para todas as mãos, né? Não. Cada uma tem de estar bem... Você vai ter um cliente que tem uma necessidade determinada, um outro que tem uma aspiração para o investimento, porque o investimento, em verdade, é um plus. Né? Quer dizer, você conseguiu, você disse para mim, né? Você precisa viver. Sim. Viveu. Bom, aí avançou dessa fase, andou 3 casas, bom, beleza, sobrou algo além da minha vida, além de subsidiar ali meu cotidiano da minha família, que eu posso alocar em alguma coisa que me renda. Sim. Né? Quer dizer, então, não é chegar... E aí você faz uma crítica que eu acho muito interessante talvez essa pulverização que é feita por muita gente de... olha, vamos investir, mas investir, eu não sei se eu estou já estabilizado, se a minha caixinha, né, se os meus 100% já foram preenchidos, para pensar no complemento, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito acontecendo, porque as pessoas, elas costumam dizer, faça isso. E antes do faça isso, que eu particularmente não gosto, é entender quais são as necessidades, quais são os anseios e desejos dessa pessoa e os medos. Porque, às vezes, a pessoa tem um perfil conservador e a gente precisa respeitar isso, porque quem define a margem de risco dessa pessoa é ela. E ter a transparência do que está sendo ofertado, do que se está sendo coerente. Muitas das vezes eu falo, tem gente que chega assim, Clau, você foi recomendada por fulano e ele me disse que ele fez isso assim, assim, assado. Eu quero fazer igual a ele porque está indo muito bem. Eu falo, entendi, mas... Aí eu paro, né? A pessoa tem 30 e poucos anos, não tem filhos, tem uma renda muito considerável. Às vezes a pessoa é um pouco mais velha, o outro lado, né? É um pouco mais velha, tem uma pequena fonte de renda diferente da do outro. Ok, vamos entender juntos não necessariamente o que o outro fez, mas vamos falar um pouquinho mais de você. Me conta um pouco sobre você, quais são as suas preocupações. Aí quando você começa a conduzir e a explicar, não, peraí, Cláudia, então não, isso não é para mim, não. E dessa forma a gente vai, através de uma escuta muito ativa, muito empática, né? Com mulheres, então, é muito comum, porque as mulheres ainda, muitas vivem um relacionamento, por exemplo, a depender do salário do marido, do companheiro, né? E ter essa independência financeira também é muito importante. E direcionando esses investimentos, e por incrível que pareça, muitos acham até que não, mas a mulher é que é o esteio, porque ela se preocupa com a renda da família, ela se preocupa com o orçamento da família, com a educação dos filhos, se os filhos vão estudar fora ou não vão. Então, quando eu atendo mulheres, e também são as mulheres que estão ganhando muito bem também, quando eu atendo mulheres hoje, assim, é uma troca tão gostosa também, tá? De ter, porque é ver que elas estão ficando ligadas no assunto. E trazer essa margem. Eu acho que o investimento é para mim, é para você, é para qualquer pessoa. Mas nem tudo que é para você é para mim e é para o outro. Então, trazer esse leque de oportunidades é uma coisa. Agora, esclarecer e ajudar o outro a entender o que ele precisa olhar. Isso faz diferença, porque aí ele passa a entender se é bom para ele ou não. Isso é gostoso de ver acontecendo, essa transformação. Dá trabalho, mas é gostoso. E me conta uma coisa, para se manter, como é que você se mantém em linha com tudo que está acontecendo de novo? Então eu pergunto, algum tempo atrás você trabalhava com um título determinado para um investimento, aí, bom, mercado financeiro, vou te introduzir, você tem perfil assim assado, aí vem os bitcoins, vem as moedas ou não moedas voláteis, mas que para um investidor que tem apetite pelo risco é interessante.
Como é que você faz para estar o tempo todo atualizada com essas coisas? Excelente pergunta. Eu afirmo. Eu tenho muita clareza, meu time tem muita clareza do que a gente faz e do que a gente não faz. E a gente tem muita tranquilidade de dizer, de atender e falar, olha, eu trabalho desta forma eu não consigo avançar porque eu não tenho time, eu não tenho estrutura, por exemplo, não faço. Então, eu busco conhecimento, primeiro que assim, tá se atualizando sempre, estudando sempre, isso não tem, lendo sempre. Às vezes meu marido até me puxa, muito engraçado, puxa a orelha, porque às vezes eu deito na... E eu gosto, né? Também é um fato. Mas assim, tô lendo lá a matéria, ele desliga esse celular, encosta esse tablet, Cláudia, pelo amor de Deus. Eu falei, não, peraí, que eu só tô lendo o que aconteceu aqui, o que tá, né? Isso eu gosto. Então, ter uma leitura direcionada para aquilo que eu tenho, quanto compromisso com os clientes, com o meu trabalho e comigo mesma, né? Porque, antes de mais nada, tem uma relação de confiança. Quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa, foi nos primórdios de XP, por exemplo. A gente começou trabalhando também com a XP, e daí a gente foi mudando, foi aprendendo coisas, foi deixando de trabalhar com determinados parceiros, por exemplo, porque a gente preza pelo aquilo que a gente acredita. Deixa eu só te interromper, para você trouxe a XP, eu acho interessante a gente falar aqui. A XP foi uma empresa do mercado financeiro, uma empresa inovadora e que não pensou no investimento antes, ela não colocou o carro na frente dos bois, se a gente puder dizer assim. Ela entendeu que se ela não educasse as pessoas, se ela não trabalhasse a educação financeira, ela corria o risco de perder clientes ou de ter clientes que chegassem mal estruturados, mal preparados. E ela ajudou a fazer essa base, né? Foi talvez a empresa que mais tenha feito isso. Quer dizer, hoje é um colosso de empresa, cresceu, virou tudo que ela quis. Foi inovadora. Mas foi muito inovadora, né? Essa escola é uma escola, essa ideia foi muito interessante, né? De apostar no que o colégio, no que a faculdade não davam, né? E também foi um diferencial porque, como eu te disse, eu venho do mercado financeiro também. Então, quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu entendia já muito claramente que não tinha como falar, por exemplo, de longevidade ou de gestão de risco na parte de seguros, se não se falasse de investimentos. E onde eu fui buscar esse conhecimento e esse aprendizado nessa vibe também. Mas é tudo muito interligado. E eles tiveram essa sacada que as instituições financeiras não tinham. Você antes entrava, por exemplo, se fosse no Santander ou no Banco do Brasil, qualquer instituição privada, e ali tinha os produtos daquela instituição. E não sei se você se recorda que o mínimo, às vezes, para aplicar, se você tivesse R$1 milhão de reais, você chegava em ativos mais interessantes e assim sucessivamente. E eles trouxeram uma possibilidade de, não, através de corretora, aqui no Brasil, corretora era só corretora de valores. Hoje, a gente usa as corretoras como ferramenta. A gente tem inúmeras hoje no mercado. É apenas uma vitrine, né? Porque você entra, compra um ativo e ok. Mas, naquela época, eles usaram dessa estratégia de levar o conhecimento sobre o assunto fora do mercado bancário. Então, foi fantástico aquilo. Foi um aprendizado e trouxe diversas oportunidades para que as pessoas também pudessem ir experimentando aquilo que nos Estados Unidos já é muito comum. E também eu acho que as fintechs trouxeram para esse teu mercado, além da inclusão por conta do limite mínimo, do piso, Sim. Quer dizer, de ser pingo do poker, efetivamente, você consegue brincar, entre aspas, você consegue investir com muito pouco dinheiro. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que elas trouxeram esclarecimento, trouxeram a figura do home broker também, né? Que surgiu aí com a Ágora, Orama, depois fez, né? Quer dizer, você de casa também poder operar, você fazer a tua vida sem necessariamente depender de alguém, né? Eu acho que essa revolução que você está trazendo, quer dizer, dos anos 90, 2000 para cá, talvez, né? Sim. Isso foi tudo muito rápido, né? Isso
muito rápido e tem sido cada vez mais rápido. Mas que, de novo, a gente começa... Teve aquela fase, não sei se você tem esse sentimento, de que quando essas instituições vieram, né, como XP, agora a BTG também, que está em voga no mercado, tem aquela sensação de que, uau, é o novo, mas que também virou algo assim, não tão novo assim, talvez não tão bom assim. E que, de novo, a gente cai na necessidade da educação financeira. Porque se você detém o conhecimento, minimamente você vai saber escolher aquilo que faz sentido para você. Não chegar, às vezes, aplica num crédito privado, por exemplo, mas as pessoas não sabem que crédito privado tem seus devidos riscos. Né? Ou que alguém traga para você uma oferta única e especificamente pela rentabilidade. Não é a rentabilidade que a gente tem que olhar somente. A gente tem que olhar o gestor, a gente tem que olhar a estratégia que esse cara se comportou em momentos difíceis na nossa economia. Então, quando a gente aprende, e volto nessa tecla, ter o conhecimento e buscar profissionais que te proporcionam esse tipo de entendimento, faz a diferença até para você tomar decisões sozinho. Porque é você, às vezes, olhar e falar, olha, acho que isso aqui faz sentido para mim, se eu quiser não ter um assessor, não ter um planejador, eu tenho capacidade de fazer sozinho. E também é interessante, aí nesse aspecto, você está falando do não ter um planejador. Eu sei que o teu trabalho é muito artesanal, o teu particularmente, de algumas pessoas, alguns colegas teus, certamente também é. As fintechs resolveram, digamos, até a página 9, elas te permitem chegar, imputar lá dados teus, perfil, você consegue mais ou menos fazer a tal da anamnese à distância. Mas a diferença que faz, né, lidar com alguém que vai na alfaiataria com mais requintes como você, como é que o teu cliente percebe isso? É uma resposta que eu escuto o seguinte, eu deveria ter te conhecido antes. Porque muitas das vezes eu pergunto, já tenho clientes de diversos perfis, né, de alto padrão, e não tão quanto cliente para mim, não é o quanto ele tem na carteira, é o ser humano que ele é. E às vezes eu pergunto, por que você continua comigo? Né? Às vezes 10 anos, 11 anos, 9 anos. E algumas vezes eu escutei o seguinte, porque você me ouve. E isso é de uma alegria poder escutar isso, porque por mais que eu escute algumas pessoas, nossa, mas hoje tem inteligência artificial, nossa, isso você pode escalar, nossa, eu ainda continuo acreditando que esse olho no olho, de escutar o outro, de entender o que dói. E muitas das vezes eu escuto as histórias de vida dessas pessoas. Eu tenho clientes hoje que os filhos são clientes. Nossa, falando assim, parece até que eu sou velha, né? Não sou tão velha assim. Mas é gostoso. Porque você está lidando com gente, você está lidando com expectativas de vida. Pessoas que já saíram do Brasil. Eu tenho clientes hoje em 16 países. Mas por quê? Fala assim, nossa, 16 países, uau! Não, porque no momento que teve uma debandada de brasileiros aqui do Brasil, os clientes foram embora. Eu trabalho com isso há muito tempo. E eu falava, nossa, gente, caramba, cliente saindo, levando, encerrando, puxa. Para minha grata surpresa, eles chegavam nos outros países, e muito Portugal, Estados Unidos, né? Clientes que não deram saída definitiva em alguns momentos. E lá eles encontravam uma comunidade de pessoas que estavam fora, que tinham as suas contas, seus investimentos aqui, e lá eles falavam, olha, tem uma pessoa, tem uma menina. Gente, quando eles falavam menina, eu ficava assim, eu falei, gente, ganhei o dia. Melhor do que a recomendação, nossa, melhor do que a indicação, é um elogio, né? Tem uma menina que cuida dos meus investimentos, ou que cuida do meu planejamento, ou que cuida da minha gestão de risco, o que fosse. No Brasil, vou te passar o telefone dela. E eu recebi aquele contato de fora. No início eu olhava assim, número de fora, estranho isso, mas ele vinha, né? Então, isso não tem preço. Isso é ouro em pó, né? Não, isso aí é ouro em pó. Não sem sombra de dúvida. É 100%, né? É o que faz a diferença, na verdade. É o que faz a diferença. E muitos, né, quando souberam, né, do que aconteceu comigo, do meu processo e tal, era
muito tranquilo de lidar, né? Claro, graças a Deus eu posso dizer que eu tenho um suporte, tenho uma estrutura, não sou mega power gigante, porque a gente não quis ser, para não deixar e perder esse lado, né? Do mais humano da coisa, mas foram extremamente carinhosos, cuidadosos. Aí eu já tinha casos assim de ter uma cliente que está na Suíça, e ela é CEO de uma empresa lá, foi transferida na época, e ela via uma matéria de algo que pudesse ser inovador. Ela, Claudinha, eu vi isso aqui, você já dá uma pesquisada para ver se tem uma alternativa e tal. Vamos dizer que isso tem preço? E ela estava num lugar bem razoável para ver, para ver essas novidades, né? Isso tem preço, não, isso? Não tem não preço, tem. Com certeza. Não tem. Tem clientes diversos, isso é fato, tem pessoas diversas. Já tive que demitir clientes, claro. E eu não me incomodo com isso também, porque o combinado não sai caro. E eu só vou até onde eu posso ir. Se eu não posso entregar o que você busca, eu vou dizer para você, olha, eu não trabalho com Bitcoin, eu não trabalho com bolsa de valores, por exemplo, porque a rentabilidade de uma carteira de uma bolsa, por exemplo, ela pode ser muito positiva ou ela pode engolir tudo que você tem nos outros ativos quanto à rentabilidade. E aí você atira no teu pé. E se eu não consigo acompanhar para te entregar com excelência aquilo que você busca, no teu planejamento, sempre dentro do planejamento, é melhor eu não mexer com isso. E está tudo bem. Né? Vem cá, ao longo desse tempo, certamente você lidou com o sonho de muita gente. Eu queria que você fizesse um esforçozinho de memória para pensar os sonhos legais que você ajudou a realizar. Porque eu tenho certeza de que quando o teu cliente os realizou, ele fez questão de compartilhar contigo, de festejar junto. Não precisa ser, não estou falando da Maserati ou do helicóptero, absolutamente. Eu queria que você lembrasse do que ficou marcado para você, de sonhos que você ajudou a viabilizar. Tem alguns, né? E por incrível que pareça, são às vezes com que vem de pessoas assim, sabe? Que está construindo, quitando o imóvel da casa própria. Eu tive um caso de uma cliente que ela comprou o apartamento financiado e ela tinha um FGTS muito poupudo ali, né? Porque ela mudou de emprego, teve uma remuneração boa. Mas é muito comum as pessoas trabalharem tanto e não conseguirem parar para, às vezes, olhar para o que tem na mão, né? E tá tudo bem, mas é a vida, é a escolha que ela está fazendo naquele momento. E nas revisões que a gente promove ali de 6 meses, é clássico ali de 6 meses a 1 ano, dependendo do perfil. A gente foi votar nesse assunto da casa própria, né? Porque meu apartamento ainda falta tanto para quitar. E eu sempre tenho um histórico, eu salvo ali um histórico. Falar, tá, mas você já deu uma olhada no teu FGTS, assim, assado, sobre as antecipações, amortização? E a gente começou a conversar sobre isso. De repente, ela me manda uma mensagem assim, Clau, menina, se não fosse você, eu quitei a minha casa, está quitado o meu apartamento. Eu não tinha olhado isso e mais aquilo, eu peguei mais uma reserva pequena, eu quitei. Ela gritava, eu quitei meu apartamento. Meu Deus do céu, não acredito, eu vou me livrar dessa prestação. Mas numa conversa de estar monitorando, de estar acompanhando. Outro tive caso de compra de quitar também, né? Nesse caso que me remete ao quitar a sala, né? Outros de poder, tive outro caso de um senhor, que aí não foi um sonho, né? Ele me chamou para poder deixar a vida dos filhos já devidamente organizada e estruturada, porque ele já sabia que estava numa fase difícil da saúde, que ele não ia, teoricamente, né, durar muito. Uma pessoa incrível. Dele me chamar para uma reunião e falar, filha, eu quero revisar meu portfólio, já quero deixar direcionado o que puder ser direcionado para os meus filhos. Você tem algum profissional da sua confiança, que aí no caso era um advogado, que já pudesse olhar? E eu tenho que tratar com isso com muita frieza, sabe? Já tive casos de cliente que faleceu e aí eu cuido da esposa, cuido do filho. Então, não só dos sonhos, mas desses momentos difíceis também que dói, né, de mexer, mas é deixar de tal forma a minha proposta cumprida, né, que é desde o início, se assim for necessário, ajudá-los a resolver o pós, né? Então,
tem histórias diversas, né? De acúmulo de capital, de poder juntar a grana, de poder viajar. Tem bastante história, mas essa que ela gritava no telefone foi icônico. Porque meu marido, na época, estava comigo no escritório. Eu falei, o que houve? Que tá gritando? Eu falei, depois eu te explico. O sonho da casa própria. Teve um que me mandou uma cesta de café da manhã no escritório, porque tinha conseguido atingir o objetivo dele, que há um ano a gente fez uma brincadeira. Daqui 1 ano você me diz. E aí, nesse 1 ano, era uma coisa assim, mas mandou uma cesta de café da manhã, assim, para mim no escritório, né? Falei assim, obrigada, se não fosse com seu apoio. Uma coisa assim, eu não me lembro bem, mas deu certo. Você disse que o combinado não sai caro. Eu fico pensando aqui, é fundamental, se não tudo, seguir pelo menos uma grande parte do que você pactua, né? Sim. Porque como é que você não pode ser cobrada por um resultado quando eu deixei de lado um pedaço da receita que você me deu, né? Que nós combinamos em comum acordo que eu ia fazer. É o caso, nesses casos, quer dizer, quando um cliente incorre esse desvio de propósito, digamos assim, é o caso em que você demite eventualmente? Não, honestamente não, porque eu acho que a gente desenha um planejamento, mas a pessoa tem o livre-arbítrio e, além disso, também tem os momentos e as questões emocionais que as fazem mudar a rota. E está tudo bem também, né? Mas normalmente aquele cliente que ele é mais arrogante. Eu tive um caso esse foi emblemático para mim, tinha um portfólio considerável na carteira, e me chamava no WhatsApp do tipo, uma reunião para amanhã, não sei o quê, era isso, era aquilo. E até que teve um momento que eu disse, mas em tal instituição está dando X e aqui está dando Y. Aquilo foi, sabe, me irritando de uma certa maneira, porque não é o falar que lá ou aqui estava dando mais ou menos. E era um cliente de peso, né, pelo valor do patrimônio. Mas era a forma. E eu não detenho a bola de cristal. Quem dita a regra de mercado é o mercado. Uma coisa sei lá, desabou a Petrobras, a plataforma, e deu uma queda no mercado. Cara, tem um motivo. Blumadinho lá deu pau. Tem um motivo. Para você se manter, eu sempre tenho uma expressão, eu vou chegar nessa fase, que eu digo o seguinte, a minha proposta é a cada 6 meses, 1 ano, dar uma revisada no portfólio. Se alguma coisa mudar na sua vida, me avisa. Corrige o rumo. Vamos corrigir o rumo se necessário for. Ou eu brinco dizendo o seguinte, Paulo, eu preciso conversar com você. O gato subiu no telhado. Quando eu brinco falando que o gato subiu no telhado, peraí, o que houve? O que eu falei assim? Não, vamos tomar um café virtual. Né? Porque antes eu viajava muito, né? Hoje eu já viajo até porque São Paulo, tem gente que tem escritório que trabalha no Espírito Santo, mas eu viajava bastante. Hoje nem tanto. E gato subiu no telhado é a palavra mágica, sabe? Que é a palavra do alerta. Claro. Para a gente, olha, está acontecendo isso. Caso das lojas americanas, por exemplo, a gente vai ficar posicionado, vamos sair, pode ser numa carteira de investimentos, uma carteira de previdência, seja o que for, né, para a gente conversar sobre isso. Mas sempre pensando no planejamento, se ele vai precisar ajustar essa rota ou não. E aí eu dou esse insight. Caso contrário, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho bola de cristal. Porque se o governo, o presidente falou uma coisa, o outro falou outra, derrubou. Acabou, fica ali. A guerra, estoura uma guerra e aí fecha o Estreito de Hormuz e aí pronto. O petróleo não passa, todas as commodities derivam, tudo vai, imagina. De uma hora para outra você lidar com um imponderável desses, né? Nessa mensagem, não sei o que, vamos pensar. Eu falei pro meu marido, que é meu sócio, eu trouxe ele para trabalhar comigo. Na época ele era publicitário. Ele falou que ela era louca, mas eu não sou louca, deu certo. Ele cuida de tudo que é PJ e eu cuido de tudo que é pessoa física. Eu falei, olha, vou demitir essa pessoa. Ele falou assim, vai? Eu falei, por conta disso, não está me fazendo bem, não estou feliz com esse tipo de comportamento. Marquei a reunião, fui, bonitinha, linda, ela maravilhosa, fui lá e falei, olha, tá aqui, é isso, mas a partir de hoje,
dentro de 30 dias o senhor, por favor, procura outro profissional para lhe atender, porque eu não sou capacitada, não sou competente o suficiente para atender as suas expectativas. Da forma que o senhor deseja, eu não consigo. É até porque a proposta não foi essa e eu não vou conseguir atender as suas expectativas. Ah, não, mas não sei. Eu falei, tá tudo bem, mas dentro de 30 dias o senhor pode procurar uma outra pessoa para continuar lhe dando atendimento. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Já estava comigo acho que uns 8 anos, eu acho. Uns 7, 8 anos, por aí. E tchau. Mas o relacionamento se desgasta, não é só dentro de casa, né? Não, sabe, tem cliente que me manda mensagem de madrugada e tá tudo bem, porque eu recebo as mensagens. Tem cliente que eu sei que pela vida dele, ele só consegue falar antes das 7 da manhã, ou manda mensagem lá 10 horas da noite e tá tudo bem. Já tive caso de botar um banner de madrugada aqui, oi, linda lá. E é isso, essa é a minha proposta. Eu amo fazer o que eu faço. Mas não passa da linha, não, porque eu não sou refém de cliente, não. Não sou. Nenhum de nós deve ser. Quando a gente muda de lado do balcão, então, quando a gente deixa de ser funcionário e resolve cair nessa loucura que é empreender no Brasil, o mínimo que a gente tem que ter direito é de escolher o que não quer. Né? Porque o que quer nem sempre virá, mas o que a gente não quer, pelo menos a gente tem que ter esse direito. Né? Certo é certo, errado é errado. Claro. Jeitinho comigo, nem começa. Né? Eu tenho alguns clientes que são... A gente tem uma estrutura lá com parceiros, né, de advogados, tributaristas, previdenciaristas, contadores, porque não dá, às vezes, para tomar uma decisão ou entendimento para uma análise de um cliente sem ter esse suporte. Foi algo que eu desenhei lá atrás. Na minha época de faculdade, eu tinha um professor grandão, cara, era muito grande. Acho que para ser jogador de basquete faltou pouco. Mas ele dizia o seguinte: contador, advogado, eu te levanto, eu te afunda. Passei uns 3 períodos onde ele batia no quadro, pá, e o jovem, né? Contador, advogado, eu te levanto, eu te afunda. A gente tinha isso. Eu gravei isso, porque não adianta você fazer um trabalho em finanças muito bem feito se você não tiver o suporte de uma boa contabilidade e de um bom advogado, minimamente no direito trabalhista. Né? Então, às vezes, eu tenho essa estrutura que, às vezes, eu preciso de um suporte no previdenciário, eu preciso de um advogado para me dar um norte, uma luz na área civil, quando vem clientes com questões de divórcio e tal. Isso para me dar uma luz. E aí eu falo, olha, o meu entendimento está sendo esse, mas o senhor precisa procurar um profissional X ou Y e tal. Então, isso é muito gratificante. Então, às vezes, alguns clientes, né, advogados, assim, tem um cliente assim, assim, assado. Então, aquele famoso cheirômetro, né? Eu falei assim, então, obrigada, mas não acho que eu não vou conseguir chegar aqui. E não vou. Não dá. Eu levei muitos anos, eu brinco hoje, quem é a Cláudia na fila do pão, né? Porque a mídia é muito enorme. Eu levei anos construindo o meu trabalho. Não. Tem uma frase que eu escutei de um profissional que trabalhou comigo, que era ímpar. Ele dizia o seguinte, que não cheira bem, cheira mal. Conhece esse ditado? Então, se não cheira bem, na dúvida, não faça. E a gente segue isso muito lá, muita risca, sabe? Muito ao pé da letra. Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço, sou muito feliz fazendo o que eu faço e gosto ainda dessa pegada do artesanal. Espetáculo. É um Agora, diferencial. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está quase chegando ao fim desse papo, que eu acho que é super esclarecedor para todos nós, inclusive para mim. Eu queria te perguntar o seguinte, eu queria pedir a tua generosidade para compartilhar algumas dicas. Podem ser, né, o pessoal na internet adora 5 dicas, mas vamos ficar em 5. 5 dicas para um planejamento financeiro eficiente. Quer dizer, a primeira dica, em verdade, que não conta é faça um planejamento. Sim. Com certeza. Quais são as, digamos, se houver um manualzinho, se houver alguma coisa sem a qual você não possa tocar o barco, quais são esses 5 conselhos que você dá? Primeiro, se conheça. Sabe? Eu acho que se respeite nas suas escolhas, porque às vezes as pessoas elas olham para aquilo que enche os olhos. E olhar para si e se respeitar
não, eu posso isso, é isso que eu vou fazer. A outra, busque conhecimento. Leia sobre, mas de fontes seguras. Porque sempre vai ter, quando a gente pauta, às vezes, algumas matérias, ou dependendo das fontes, uma pegada comercial por trás. Então, quando você busca conhecimento na fonte, né, isso acaba sendo muito mais vantajoso. Ter um profissional que, na hora que você for escolher, que te escute. Que não seja produto. Por que eu falo de não ser produto? Isso é muito importante. Às vezes você fala, eu gostaria de investir. Então faz isso. Não faz isso. Por que você gostaria de investir? Qual é o seu objetivo? O que você pensa? Como é que é a sua relação com o dinheiro? Quando você encontra um profissional, começa a fazer essas perguntas, já começa a fazer um certo sentido, sabe? Não guardar dinheiro em caderneta de poupança. Isso, até que a taxa de juros se equipare ali a uns 8%, gente, chega a dar palpitação no coração, né? Tem hoje ativos financeiros, fundos de investimentos que você consegue aplicar, seja no Nubank, seja no BTG, o Banco do Brasil, pesquisei para uma cliente esses dias, não tinha, que é atrelado à taxa Selic, é taxa zero, né? Fundos com taxa zero. Bota o dinheirinho ali, porque até a própria caderneta de poupança, se você não tirar no dia do aniversário, você perde aquela fatídica ali rentabilidade. Então, busca profissionais que possam te atender, busca conhecimento para você minimamente, de novo, em fontes seguras, que te dê uma boa referência, se conheça. E tenha consigo um conceito que é o que eu mais tento divulgar para as pessoas. Proteção financeira. Não é só sobre os investimentos, porque se você acumula, mas não está devidamente organizado, você vai perder aquilo que você guardou. Então, é ter essa tríade, sabe? De ter a proteção financeira no seu padrão de vida, na sua renda, porque se você não gera renda, como é que você, né, guarda dinheiro? Não tem como. E para os imprevistos da vida, porque também, né, acontece o que aconteceu comigo. Imagina, ter que mexer às vezes nos investimentos, ter que mexer naquilo que é para um projeto para resolver. E quando bate o desespero, a gente não olha nem para as outras coisas. É isso. É simples. Nada é simples, mas quando a gente ouve quem entende, a coisa fica fácil. Para a gente fechar, Cláudia, eu queria te pedir, por favor, que falasse como é que as pessoas te acessam. Quem curtiu, quem está assistindo essa live, essa live não, esse podcast, olha o ato falho, é o hábito da live da pandemia, né? Mas quem está assistindo esse podcast e quer planejar a vida contigo, como é que essas pessoas te encontram? Lá no nosso Instagram, no claudia.pr, vai ter ali algumas orientações sobre, consegue falar com a gente, consegue falar comigo também. É fácil. É só acionar, a gente pode depois compartilhar com você um link também para poder ter esse acesso. E a gente fala com todo mundo, eu falo com todo mundo, não tem muito essa coisa de filtro não, porque o que mais me interessa são as pessoas e são as suas histórias. Porque daí a gente constrói muitas outras juntas. É o livro que eu estou escrevendo, voltei a escrever, que vai falar um pouco dessas histórias, né, ao longo dessas experiências. E isso agrega valor. Consegue falar comigo? Me chama lá que a gente bate um papo. Vai ser um prazer inenarrável. Eu entendo você demais, tanta gente legal. É para isso, para ouvir histórias, para trazer histórias de pessoas legais que tenham algo a acrescentar, muito a acrescentar a quem esteja assistindo. Eu queria te agradecer demais por compartilhar conosco esse tempo todo aí essa trajetória tua pessoal, da trajetória profissional. Te desejo muito sucesso. Obrigada. Vou te procurar para planejarmos juntos também, porque sempre é tempo de planejar. Sempre. Nunca é tarde. E olha, que quando a coisa avançar também, mudanças de economia, nós voltemos a conversar. Um prazer enorme. Mais uma vez, obrigada. E é muito bom estar com você por aqui. E com todos que nos ouvem, né, claro.